Você sente ansiedade? Nesse vídeo eu vou falar da ansiedade e do desequilíbrio dos 5 elementos. E no final eu vou dar várias dicas práticas para você gerenciar melhor esse sentimento no seu dia a dia e quem sabe até alcançar a cura. Para quem não me conhece, eu sou a Iris, do Arte Meditativa, Terapia via Arte e Meditação. Mas por que você está ansioso ou ansiosa? Para quem tem ansiedade, essa é a pergunta mais chata que se pode ouvir. Nem sempre a gente sabe por que a gente está sentindo isso. Muitas vezes a ansiedade tem origem em sentimentos lá da infância, em situações que aconteceram lá na infância e que deixaram essa marca de medo, de falta de base dentro da gente. Muitas vezes também a gente bebeu no leite das nossas mães essa ansiedade. Ou seja, não importa qual a explicação que você dá, se é reencarnação, se é DNA, se é ancestralidade, se é instinto, qualquer explicação serve. O fato é que quando nós nascemos, nós não nascemos vazios, nós temos uma certa personalidade, características que já nascem com a gente. Essas marcas podem incluir a marca da ansiedade. Então, muitas vezes você tem uma característica que te leva a ser um pouco mais ansioso do que o comum, vamos dizer assim. E aí, né, você fica, pô, eu tô ansiosa porque eu sou assim. E muitas vezes é mesmo, a gente tem que aprender a lidar com essas nossas características. Outra coisa que acontece é que hoje em dia, na nossa sociedade, dá pra dizer até que a sociedade valoriza um pouco as características de uma pessoa ansiosa. A gente valoriza muito na nossa sociedade o consumo, a iniciativa, o fogo nos olhos, a capacidade de fazer coisas, muitas coisas, rapidamente, várias coisas ao mesmo tempo. E tudo isso vai favorecer com que a gente se sinta ansioso. Além disso, a ansiedade tem um aspecto de excesso, que é muito forte. Nós estamos consumindo muita informação, consumindo muitos vídeos como esse, muitos Instagrams, muitos Facebooks, muitas relações, né? Muitas trocas. E muitas vezes a gente não tira um tempo para higienizar, para acalmar, para silenciar. Então, a gente tem esse desequilíbrio. A gente está muito yang, pouco yin. A gente está muito para fora e recebendo muitas informações, compartilhando demais. E a gente está desvalorizando como sociedade mesmo os aspectos mais de recolhimento, de silêncio, de pausa, de ócio. E então, esse aspecto social da ansiedade, ele tem que ser considerado. Nem sempre você está se sentindo ansioso por uma culpa, bem entre aspas, ou um fator individual seu. Mas você está dentro de um contexto coletivo onde a maioria das pessoas sente alguma ansiedade. E claro que não é menos importante, mas existem certas situações que nos trazem ansiedade, uma entrevista de emprego, uma palestra, alguma coisa que você vai fazer, um primeiro encontro. E essa ansiedade é uma ansiedade comum, normal, né? O que não pode acontecer é ser uma ansiedade tal que você não consiga executar aquela tarefa, que você não consiga levar a cabo aquele encontro, aquela entrevista de emprego, ou mesmo que te atrapalhe de uma forma que você sabe que você poderia ter ido melhor, mas esse teu sentimento te atrapalhou, né? Te fez, enfim, falar besteira ou não conseguir dar o seu melhor naquele momento. Então, todos esses aspectos, né, podem indicar que você poderia ser bem beneficiada por um tratamento, por uma ajuda em relação à sua ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, ela se manifesta de várias formas. Então, existe transtornos específicos, por exemplo, transtorno de ansiedade de separação, o mutismo seletivo, vários tipos de fobia, né? Fobia animal, fobia de ambiente natural, fobia de medo de sangue, medo de operações, medo de se machucar, a fobia social de estar entre pessoas. Tem agora a agorafobia, que é um nome, né?
que é você ter medo de ter medo. Então, você evita situações onde você imagina que talvez você vai chegar ali e vai se sentir ansioso. E existe o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o que a gente chama quando a pessoa se sente ansiosa e aparentemente isso não tem um motivo. Por que aparentemente? Porque esse motivo pode estar vindo de causas lá da infância, ou até mesmo anteriores, ou até de causas sociais. Então, a gente, na terapia, a gente vai atrás dessas causas, né? Porque com certeza existe uma causa. Mas a pessoa não sabe dizer, às vezes, qual que é a situação, qual que é o estopim daquela ansiedade. Então agora eu vou falar da relação entre a ansiedade e os 5 elementos, e depois quando a gente for entrar nas dicas vai ficar bem mais fácil de entendê-las. A ansiedade, ela é um excesso de ar e fogo. E ela é uma falta de espaço, água e terra. E eu vou explicar um por um devagar. Elemento espaço, o elemento que nós relacionamos com a consciência. O elemento espaço está em falta quando você está ansioso. O excesso de ar e fogo, como uma explosão, ocupa tudo. Muitos pensamentos, muita coisa por fazer, muito futuro. E aí a gente às vezes sente que falta tempo, falta espaço. A gente tem uma percepção de que não tem mais como colocar alguma coisa além do que já tem. Há essa sensação de aperto. É como se a gente tivesse um excesso de identificação com as nossas atividades do cotidiano. Então a gente não percebe que nós mesmos criamos essas atividades, essas situações todas, e a gente se esquece que antes disso tudo tinha um espaço atrás. Vou dar um exemplo. A gente está lá ansioso com a prova que vai fazer o exame para um emprego. Mas a gente se esquece que em algum dia atrás a gente decidiu por aquela profissão, a gente decidiu fazer uma faculdade e agora a gente está se candidatando a uma vaga de emprego. É como se a gente colocasse a nossa identidade na dependência daquele evento, né? Então, se eu passar, nossa, vai ser muito bom. E se eu não passar, tudo que eu fiz, toda essa faculdade, todo esse trabalho, foi por água abaixo, eu vou me sentir muito mal, eu vou me sentir, vou sentir que não fiz o que eu devia, enfim. Então a gente se identifica demais com os nossos eventos e acaba colocando um peso muito grande neles. Eles ficam grandes, ficam pesados e roubam o espaço que a gente tem. Então a gente se sente sem escolha, sem opção, é como se a nossa liberdade tivesse sido retirada mesmo, a gente se sente preso, sem liberdade, como se não houvessem outras opções, não houvesse outras coisas no mundo que pudessem ser tão importantes ou quanto aquilo que a gente está naquilo que a gente está agarrado. E aí surge também um sentimento de impotência, como se a gente não fosse potente, não tivesse assim condições de criar a nossa própria vida. A gente se sente apertado, impotente, sem espaço. O elemento ar, quando a gente está ansioso, está em excesso. O elemento ar, na psicologia junguiana, equivale à função pensamento, fala do racional. No budismo, equivale à sabedoria da causalidade, de saber as causas e os efeitos, as condições em que as coisas podem acontecer. E também fala dessa conexão que a gente tem com o mundo. O elemento ar representa a comunicação, né, o chakra da garganta, o que significa excesso de preocupações, excesso de contato com o mundo exterior, excesso de relacionamentos, excesso de informações, excesso de preocupações. Vários excessos do elemento ar. Isso nos traz, além de uma falta de concentração, com esse monte de pensamentos, é difícil a gente focar numa coisa só. Isso também nos traz impaciência, irritabilidade, alergias. Então a gente fica muito sensível ao mundo quando a gente está com excesso do elemento ar. Elemento fogo, o elemento da intuição na psicologia junguiana. No budismo é o elemento que traz a sabedoria da discriminação, a sabedoria de saber o que é, o que não é, o que precisa ser transformado.
nas filosofias xamânicas, na cultura popular, a gente vai lembrar muito do fogo relacionado à transformação e também relacionado à paixão, aquilo que você tem muito interesse, que você vai atrás e que dá iniciativa. Então, quem tem ansiedade tem um excesso de fogo. O elemento fogo também está relacionado com o apetite, com o chakra que fica próximo do estômago, o nosso chakra solar, aquele que nos dá esse impulso, essa força de vida. E esse descontrole do apetite também pode se manifestar em outras áreas. Por exemplo, um excesso de alegria, uma alegria eufórica, excesso de energia, excesso de desejo sexual. E esses excessos todos, eles acontecem, você se sente muito capaz de fazer essas muitas coisas, mas claro que depois vem um cansaço, o fogo ele consome a gente de forma rápida. E a hora que a gente é consumido pelo fogo, depois a gente fica sem energia. Junto com essa alegria eufórica, também pode acontecer uma temeridade, ou seja, a gente pode também perder o nosso medo, aquele medo que é saudável, que conserva a nossa vida. Desse excesso de desejo, de iniciativa, a gente pode correr riscos e não conseguir pensar direito, ponderar direito se aquilo vale mesmo a pena ou não. O elemento água está em falta quando você está com ansiedade. O elemento água é o elemento das emoções, na psicologia junguiana. No budismo, ele é o elemento do acolhimento, da sabedoria de ter esse coração aberto para tudo. O elemento água também está na nossa cultura popular e no nosso dia a dia. A gente sabe que é um elemento que nos dá relaxamento, fluidez, inclusive até nosso próprio corpo, né? Tem uma composição de água muito grande. Então a gente sabe que a gente tem uma composição grande de água, uma composição grande de emoções, mas muitas vezes elas ficam ali, a gente não percebe que elas estão ali. Então, o elemento água em falta vai faltar relaxamento, vai faltar fluidez, essa capacidade de aceitar a vida como ela é e direcionar as coisas de acordo com o que acontece ao nosso redor. Falta a fluidez das emoções também. As emoções elas ficam reprimidas pelo excesso de atividade, excesso de ar e fogo. E essa repressão das emoções, ela é como se a água tivesse pouco espaço novamente, né? Então, pouco espaço, muito ar, muito fogo, pouca água. A água também vai nos trazer um excesso de divagação, sabe? Quando a gente entra em sonhos acordado, a gente entra nos pensamentos e vai sendo levado pela emoção. Essa repressão do fluir da vida, da água, ela também se manifesta ou tem conexão, aí não dá para saber qual é a causa, qual é o efeito, os dois, um é causa e efeito do outro, conexão com esse medo do futuro, com o medo do que vai acontecer. Então, o sentimento de medo tem muita ligação com essa falta da fluidez, da fluidez das emoções. Essa segurança que a gente tem em manifestar as emoções pode nos ajudar muito a controlar o nosso medo do futuro. E por fim, mas não menos importante, a falta do elemento terra. O elemento terra é o nosso elemento base, as raízes. Na psicologia junguiana corresponde à função sensação, a nossa percepção física do mundo. No budismo tem muita conexão com a confiança, com a generosidade, com essa percepção de que a vida é generosa, a vida é boa, e com a alegria de oferecer, de que os outros sejam também muito felizes, que os outros sejam também muito prósperos. Então, essa alegria de ver no outro boas qualidades. A falta do elemento terra vai fazer com que falte para nós firmeza, chão, base, confiança, valores, conexão com as nossas raízes. Então, até mesmo no sentido de falta de conexão com os nossos ancestrais, a gente não se sentir apoiado pelos nossos ancestrais. Falta um pouco de contato com o que é o mais importante para nós. Talvez falte para a gente certeza do que é o mais importante para nós. E quando a gente se sente sem elemento terra, sem essa base, sem essas certezas, sem essa confiança na generosidade da vida,
nos falta também generosidade. A gente não sente que a gente é capaz de ser generoso e de oferecer. Ou seja, a gente vê menos qualidades na gente. A gente sente que nos falta qualidades. É um sentimento de carência e de menos-valia da nossa própria vida. E também, na conexão do elemento terra com a função sensação, nos falta prazer, nos falta conexão com o nosso corpo e com todas as sensações maravilhosas que a vida pode nos proporcionar. Prazer físico mesmo, comer uma comida gostosa, dormir, carinho, enfim, qualquer prazer físico, a gente conseguir aproveitar bem esse prazer e a gente ter prazer no nosso dia a dia, nas pequenas atividades, sentir a água passando na mão na hora que a gente tá lavando louça, coisas assim que são às vezes pequenas, mas que nos trazem esse senso de que a vida é prazerosa. Isso é o elemento terra se manifestando na nossa vida. Então aqui vão 8 conselhos para você gerenciar a sua ansiedade. Cuide do seu sono. Cuide da sua alimentação. Consuma menos coisas, pessoas, informações. Faça exercícios físicos e relaxe o seu corpo. Seja dispensável. Tire um tempo para estar só e em silêncio. Priorize e faça uma coisa de cada vez. Se você seguir todos esses conselhos e mesmo assim você não conseguir controlar a sua ansiedade, ou se você não tiver energia suficiente ou disciplina para seguir esses conselhos, faça terapia, busque ajuda. Se você quiser, marque comigo uma sessão experimental, arte meditativa, terapia com arte e meditação, e a gente pode conversar melhor o seu caso, como que você pode agir e se beneficiar da terapia. Eu vou explicar direitinho cada um desses conselhos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que esse aqui já ficou muito longo, a gente vai fazer 2 vídeos. Então, aguarde.